A paz do Senhor, meus irmãos. Vou ler um texto bíblico que se encontra no livro de primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 a seguir. Paulo diz o seguinte: Paulo diz: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Paulo diz que no final dos tempos, Paulo diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Os tempos se vai, mas a palavra de Deus, os tempos passam, se moderniza, vem todas as eras, a época da pedra, da escada, vem passando, a Bíblia continua sendo a Bíblia. Veio a Idade Média, a Bíblia continua sendo a Bíblia. Aí veio o modernismo, e a Bíblia continua sendo a Bíblia. E agora vivemos o pós-modernismo, e a Bíblia continua sendo a Bíblia. A Bíblia continua sendo a mesma porque passa-se o tempo, os anos, vão embora os séculos, mas os homens parecem ser o mesmo. As coisas não mudam, só pioram cada vez mais. E Paulo fala de alguém que apostatou da fé. Irmãos, apostatar da fé, precisamos compreender o que é que significa apostatar da fé. O apostata não é aquele que diz: eu não vou mais para a igreja, não estou me sentindo bem, fui ferido, fui magoado. Não. Essa pessoa que fala isso é uma pessoa que ela caiu. Eu sempre digo que há diferença entre o apostata, entre o que caiu e o que se desviou do caminho. O que caiu, ele tem chance de levantar, porque a Bíblia diz que caía do homem e levantar é de Deus. O que se desviou do caminho, não tem como, porque ele pegou outro, ele não caiu, ele trocou o caminho. Ele mudou o caminho talvez para um atalho, achando que aquele atalho vai te levar ao seu objetivo, quando na verdade é apenas uma armadilha. E tem o apostata. O que é apostatar da fé? Apostatar da fé nada mais é do que negar publicamente. Negar a negação pública da sua fé. Isto é apostatar da fé. Mas o que é essa negação? Como surge um apostata? Bem, o que é apostatar da fé? Quando você conhece alguém que ele professa alguma fé, mas que as obras, o que você vê ele fazendo na rua, nas vias públicas, aonde quer que seja, não condiz com aquilo que ele ensina ou que ele prega, ele é um apostata. Porque é a negação pública, isso é, as ações que ele faz em público diz quem ele é. Então a apostatar da fé é a negação pública. É aquilo que as pessoas veem em mim e em você, que não condiz com aquilo que professamos. Pois bem, a pessoa às vezes pode me ver ensinando uma classe bíblica. E de repente, lá na frente, ele me encontra fazendo alguma coisa que não condiz com aquilo que ouviu falar naquela manhã, ou naquela tarde, ou naquele dia, ou naquela noite. Para ele é uma grande decepção.
Porque o que eu faço desconstrói o que eu ensino. Quando o que eu faço em público desconstrói o que eu ensino, eu estou apostatando da minha fé. Eu estou negando a minha fé. Mas não é com palavras. Eu não nego a fé por palavra. Eu nego a fé por ação, por atos, não condizendo. E Paulo ainda diz mais. Observe, mais a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz. Você observe que uma coisa expressa, uma coisa direta, direcionada. Uma coisa que não muda, que não tem parada, ela é objetiva. E o objetivo do Espírito Santo foi chamar a atenção dizendo que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Por exemplo, eu tenho um colega lá na Paraíba, que eu até tive que excluir ele do meu Face. Ele se envolveu com alguma pessoa aqui da Assembleia de Deus, bom irmão, uma pessoa analfabeta, mas era um grande pregador. Porque isso não interfere, porque o dom é de Deus, a palavra é de Deus. Entretanto, essa falta de conhecimento deixou ele ser iludido, enganado, engodado por um movimento que chama Deus de El, diz que até os animais chamam Deus de El, e que o nome de Jesus não é Jesus, e que o nome de Deus não é isso ou aquilo. Irmãos, aí está se encaixando o que Paulo fala, dando ouvido à doutrina de demônios. Deixe ser sincero, direto e objetivo. A maneira com que nos dirigimos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo pouco interessa. As nomenclaturas são coisas literárias. As nomenclaturas são coisas gramaticais. A nomenclatura só interfere na nossa gramática, mas não interfere no relacionamento com Deus. Quando nos dirigimos a Deus, o que importa é o verdadeiro objetivo que nutre lá dentro. Observe aquele homem que Jesus cospe no chão, faz lodo, coloca aquele cuspe, aquela baba do cuspe de Jesus que fez com terra nos olhos dele, mandou lavar e diz, vai embora. E alguém diz para aquele homem, este homem é um pecador, esse homem tá... E aquele homem diz assim, olha, na verdade eu não sei quem era ele. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego. Oh, aleluia. E agora vejo. Então, irmão, não importa como você chama Jesus. Jesus sabe o verdadeiro sentido do teu coração. Jesus sabe que você está se dirigindo àquele homem que morreu na cruz do Calvário. Que não será as letras, as garrafais, as letras cursivas, as letras de formas que vai interferir no seu relacionamento com Cristo. Então não é, Deus não está nem aí, irmão, para a nomenclatura. Se você chama Jesus de Senhor, de Deus, meu Pai, meu... Não, o que vale é o que você se aproxima, o que você fala, é o que está no seu coração. As nossas palavras, irmãos, estão muito aquém, às vezes, do nosso coração. Nosso coração, às vezes, pedimos alguma coisa de lábios, mas o nosso coração quer outra coisa. Observe Jesus, o profeta Isaías dizendo, eis que esse povo me honra de lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Então, irmão, não é a nomenclatura. Não se deixa enganar. Olha, porque Jesus chama assim, esse não é o nome de Jesus. Isso não tem importância. A importância é que você
Creia naquele homem que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, e que está ao teu lado nos momentos mais difíceis da tua vida, quando tudo parece não ter uma saída. Eu tenho provas cabal da existência desse Deus na minha vida, em vários momentos da minha vida. E quando meu coração sangrava, quando as lágrimas rolavam internamente, e eu emudecido clamava, sem dar uma só palavra. Ele não me perguntou como é que eu ia chamar. Se eu chamei ele de Senhor, de Deus, ele sabia com o que eu estava falando. Tinha o objetivo. Então, as nomenclaturas não pode e não interfere no seu relacionamento com Deus. Pense nisso. Pense nisso. Então, o que vai interferir é apostatar da fé. Quando aquilo que você faz em público não condiz com aquilo que você ensina. Então a resposta, o que é alguém, como alguém apostata da fé, quando as obras deles em públicos não condiz com aquilo que ele prega, que ele ensina. Então apostatar da fé é negar publicamente. Não é negar de lábios, mas com atos, com ações que não condiz com a palavra de Deus. E assim, pense nisso, analise. Não se deixe levar por movimentos que tentam roubar o teu prêmio, você já cruzando a linha de chegada. Dá mais um passo, cruza a linha, mesmo que seja rolando, mas cruza a linha de chegada.